Olá, seja bem-vindo à capacitação promovida pela Rede Laço de Santa Catarina, a aula de acesso a recursos públicos, requisitos básicos e obrigações. Nós devemos imaginar a busca por recursos, a captação de recursos como uma estrada. E se imaginarmos a capacitação de recursos como uma estrada, nós teremos que iniciar do quilômetro zero. O quilômetro zero é necessariamente a observação de alguns requisitos, que são aqueles requisitos mais elementares. O primeiro requisito é a existência jurídica. Nenhuma entidade pode pleitear recursos se ela não estiver constituída juridicamente. Ela precisa ter, no mínimo, um CNPJ. Além do CNPJ, evidentemente, ela precisa ter regularidade fiscal e regularidade cadastral. Nós teremos uma aula específica sobre isso aqui neste curso de capacitação. Para que nós tenhamos existência jurídica, nós precisamos inicialmente transformar um movimento social, ou um movimento de amigos, ou um movimento de pessoas que trabalham pelo bem comum, trabalham em prol da sociedade, em uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica é ter a existência no mundo do jurídico. Após isso, nós precisamos buscar a regularidade cadastral e fiscal dessa instituição. Quando uma instituição é nova, ela, de um modo geral, não tem problemas fiscais, mas ela pode ter alguma irregularidade cadastral ou outra. Então, é preciso observar todos esses requisitos. A gente vê muito hoje entidades que fazem distribuição de comida aos mais pobres, distribuição de agasalho a pessoas em situação de rua, e essas pessoas são formadas por um grupo de amigos, muitas vezes um grupo em aplicativo de mensagens, que quando vão pleitear algum tipo de recurso, descobrem que, muito embora elas se autodenominem um movimento, uma entidade, uma ONG, elas não têm existência jurídica de fato, ela só tem existência jurídica de fato e não tem de direito. Ela precisa existir no mundo do direito. Ela precisa ter, no mínimo, um ato de constituição, ela precisa estar registrada, ela precisa ter um CNPJ e ela precisa ter todos aqueles requisitos que a legislação determina. Porque em algum momento, quando ela se pleitear, a se constituir, buscar um recurso público, ela terá problemas, ela será eliminada por algum tipo de irregularidade. Às vezes o trabalho é bom, o projeto é bom, mas não tem regularidade cadastral ou não tem regularidade fiscal para algumas que já são existentes há mais tempo. Além desses requisitos como existência jurídica e regularidade fiscal e cadastral, nós devemos também estar atentos às obrigações. É muito difícil que alguma entidade ganhe um recurso sem que esse recurso passe por algum tipo de critério e sem que haja imposição de alguma obrigação. Nós sempre teremos uma contrapartida para oferecer. Às vezes a contrapartida não é financeira, mas ela é contratual. Sempre que alguma entidade ou até uma pessoa física receber um recurso, seja ele público ou privado, precisará ser assinado um instrumento que formalize isso. É o contrato. Muitas vezes esse contrato vai ter um outro nome, um termo de fomento, mas ele continua a ser um contrato. E um contrato tem obrigações, tem direitos e tem deveres para ambas as partes. De um modo geral, é assim que funciona no mundo jurídico e não é diferente aqui na esfera das entidades do terceiro setor. As obrigações básicas e mais elementares das quais nós devemos partir é, no mínimo, o cumprimento do projeto ou do plano de trabalho. Muitas vezes nós temos que a entidade consegue ter um bom projeto, consegue acessar o recurso, mas não consegue, no momento da execução, cumprir estritamente o que está determinado ali no seu plano de trabalho, a execução. Então, a execução fica prejudicada. Essa é uma obrigação mínima que devemos ter em mente. E após a execução, num segundo momento, temos uma outra obrigação que é em relação à prestação de contas. Todo recurso recebido por entidade pública, seja público ou privado, ele obrigatoriamente terá de passar pelo crivo de uma prestação de contas. A prestação de contas, de um modo geral, ela não é difícil se desde o início, desde o planejamento do projeto, nós nos atentarmos a estabelecer bem um objeto que não tenha um escopo muito amplo, que tenha um escopo bem determinado. Isso facilita muito a prestação de contas. E a prestação de contas sendo aprovada, nós não teremos uma série de problemas fiscais, nem para a entidade,
né, que tem um CNPJ a zelar, nem para os dirigentes dessa entidade, que muitas vezes tem o seu CPF implicado em problemas fiscais justamente por dificuldade na execução do seu plano de trabalho ou então por má prestação de contas, por alguma irregularidade na prestação de contas. Em relação à prestação de contas, é sempre importante observar que nós devemos ter em mente que o recurso nunca é a fundo perdido se a prestação de contas não foi bem feita e não foi aprovada. Enquanto uma prestação de contas não é aprovada, nós não podemos dizer que aquele recurso está livre de algum tipo de devolução. Ele não pode ser considerado um recurso a fundo perdido sem que haja uma aprovação da sua prestação de contas. Sempre que uma entidade buscar aceder a recursos, sejam públicos ou privados, ela deve ter em mente, no mínimo, esses 4 pontos: existência jurídica, regularidade fiscal e cadastral, cumprimento estrito do seu projeto e do seu plano de trabalho e após a execução, a obrigação de prestar contas e prestar essas contas da maneira mais completa possível. Somente de maneira completa é que os próprios dirigentes e as pessoas envolvidas na execução têm a garantia total de que terão a sua prestação de contas aprovadas. É muito interessante também, ao longo de todo o processo de execução e de monitoramento, documentar o máximo possível. Hoje é fácil fazer isso porque nós temos celulares, com câmeras, com fotografias, e é possível documentar ações, é possível documentar inclusive percepções que nós temos do ambiente, documentar como era, se é um projeto de intervenção, como era antes, como ficou após a intervenção, documentar também, é interessante muitas vezes o depoimento das comunidades atendidas, a avaliação dessas comunidades, pode ser em papel, mas ele pode ser em vídeo também. É interessante, inclusive, que haja uma farta documentação, porque mesmo quando você não tem problemas com a prestação de contas do ponto de vista formal, quando ela foi aprovada, é interessante ter um relatório social para apresentar para a sociedade. Quanto maior é a transparência que uma instituição lida com recursos, sejam eles recursos financeiros ou muitas vezes recursos que são doados in natura, como nós costumamos chamar, muitas vezes alguém não doa dinheiro, mas doa recursos, doa colchões, doa material de construção. Quanto maior a transparência, é mais fácil da sociedade se engajar e doar, porque vê aquela instituição com seriedade. Então, não apenas pela prestação de contas formal, quando se trata de um recurso repassado via contrato, quando se trata de recurso financeiro, mas também por uma questão de satisfação, de dar satisfação à sociedade que contribui de alguma maneira com o trabalho da instituição. É um relatório social. É muito interessante que você preste atenção nesses pontos. Muito obrigada, participe da próxima aula.